cima na aula anterior. Hoje mostrarei alguns dados, alguns mapas que vão nos ajudar a visualizar, digamos assim, esses fenômenos, né, como que ocorrem no nosso país, tá? Que é a questão da fome, da pobreza. Posteriormente, nós falaremos um pouco sobre os rios voadores, que ocorrem aqui na América do Sul, e que é muito importante para absolutamente todos que estão aqui nessa aula, já que a Amazônia ela é responsável por distribuir água para o continente todo. E, por fim, nós finalizaremos com uma prática no Google Earth, onde eu vou mostrar para vocês a evolução do desmatamento, evolução de desertificação, tudo isso ao longo dos anos. Que o Google Earth tem uma ferramenta que chama Time-Lapse, que ela mostra fotos aéreas de 1984 até 2022. E nisso dá para você ir percebendo as mudanças que ocorreram no Brasil e no mundo todo. Porque... Perfeito? Vamos lá então. Para começar a fazer vocês refletirem um pouco, né, eu trouxe essa questão problema. Qual que é a relação entre a preservação da Amazônia e a agricultura do nosso continente como um todo? Isso aí é para vocês ficarem pensando ao longo da aula. Se quiserem colocar no chat também, fiquem à vontade. O Dílio, eu não estou com a questão mapa aqui agora, mas creio que a professora Bruna ela possa dar um auxílio para você depois da aula, ou até eu mesmo aqui. Eu abro, depois a gente dá uma olhada, tá bom? Vamos ver. Então, como eu disse, falaremos sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 e 2, alguns conceitos fundamentais e os rios voadores. Tá? Boa noite, Aline, de Curitiba. Tá? Aqui eu deixei para vocês um mentímetro igual da aula passada, com a seguinte questão. Você sabe o que são os rios voadores? Se eu não me engano, a Bruna já enviou o link para vocês, enviou o código QR Code, e eu peço que vocês vão respondendo, que a gente retoma as respostas de vocês no fim da aula, tá? Porque é só uma perguntinha para saber se vocês têm conhecimento, sabem a importância, como funciona, enfim. Tá? É isso aí, pessoal. Não interrompendo o professor, mas só pedindo para vocês, então, interagir lá com a gente. Então, aponte a câmera aqui do seu celular para o QR Code do professor. Eu também deixei o link para vocês ali no chat, tá? Para vocês responderem, então, essa perguntinha do professor. Não tenham medo de colaborar, vai lá, joga a palavra que vocês acharem mais viável, o conceito, né, que vocês acharem que é importante contribuição para a nossa aula, tá certo? E é isso, professor. Perfeito, muito obrigado. Igual eu digo, eu dou aula faz mais de 10 anos já. E nunca um aluno meu esteve errado. Ele esteve quase certo. Então, podem participar, não tenham medo de errar, enfim. Fiquem à vontade. O Elias comentou que a Amazônia é o pulmão do continente. Perfeito, Elias. A Amazônia, além de ser o pulmão, digo mais, ela é o ar-condicionado também. Tá? O Marcos Rogério disse: preservar tem que ser no geral, não somente a Amazônia, mas sim em todos os ambientes. Exatamente, perfeito. Isso vai de encontro com o que eu vou mostrar no final da aula, que é a questão do Nordeste brasileiro, na região do Sertão ali, onde desmatamento, falta de preservação, falta de incentivo, faz com que algumas regiões estejam em processo de desertificação. Ou seja, o Brasil, que alguns aqui devem ter aprendido na escola que não tinha deserto, agora vai passar a ter. Certo? Porque são processos que, infelizmente, em alguns pontos, são praticamente irreversíveis. Mas, vamos lá. A Sarete falou que rios voadores são cursos d'água na atmosfera. Perfeito.
Vamos lá. Então, só retomando a questão da aula passada, o objetivo 1 do desenvolvimento sustentável, ele fala sobre acabar com a pobreza em todas as suas formas, né? E em todos os lugares. Para isso, eu trouxe um dado aqui muito interessante sobre a questão brasileira. Como eu imagino que todos nós, a gente mora no Brasil, vamos trabalhar aqui, nada mais legal, né, ideal, digamos assim, que trazer dados daqui. A Rawane falou que os voadores é a evapotranspiração da floresta amazônica sobre o continente. Perfeito. Parabéns, Rawane. Gente, como eu disse na aula passada, retomo agora, vocês são excelentes, tá? Parabéns. Mas com relação à pobreza, temos aqui um mapa, um gráfico da distribuição da população brasileira por faixa de renda domiciliar per capita. Per capita significa que é por cabeça. Então, aqui nós temos 35% da população recebe até meio salário mínimo por cabeça. 27% de meio a um salário mínimo. 21% de 1 a 2. 12% de 2 a 5. 3% de 5 a 10. E mais de 10 salários mínimos, apenas 2% da nossa população. E isso a gente pode fazer a seguinte reflexão, né? As pessoas que recebem o salário mínimo de até meio salário mínimo, elas conseguem ter acesso a tudo, digamos assim, que é necessário para viver dignamente. Por exemplo, alimentação, saúde, transporte, segurança, enfim. E aí eu trouxe também um mapa da fome no Brasil. Por quê? A questão da pobreza está diretamente relacionada à fome. Nesse mapa da fome, a gente pode observar os estados onde temos mais famílias em situação de insegurança alimentar no Brasil. Tá? São Paulo aparece ali em vermelho porque é o estado mais populoso que temos. Então, proporcionalmente, digamos, fácil da gente compreender que tenha mais famílias nesse estado, em situação de insegurança alimentar, já que tem mais gente também. Tá? Então, a gente consegue observar que alguns estados, como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Pará, possuem um índice bem grande, né? E isso acaba, querendo ou não, refletindo também na economia daquele estado e na condição de vida daquelas pessoas. Aí nós já entramos nesse objetivo 2, que está relacionado com acabar com essa fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, além de promover a agricultura sustentável. E a partir do conceito de insegurança alimentar, o Brasil ele divide em 3 níveis. Insegurança alimentar leve, que é quando houve uma queda da qualidade dos alimentos consumidos pela família e há preocupação com acesso ao alimento no futuro. E isso a gente pode observar, por exemplo, um familiar ficou desempregado, houve uma diminuição de renda por algum outro fator, e isso acaba preocupando as pessoas com relação ao futuro. Digamos, para agora eles têm, mas e o futuro? É incerto.
Aí temos a insegurança alimentar moderada, que é quando há restrição do acesso aos alimentos, isso é, da quantidade consumida. A pessoa ela tem acesso, só que esse acesso ele é limitado. Você não tem uma comida em abundância, eventualmente um ou outro alimento acaba faltando na sua mesa, e isso, obviamente, vai prejudicar a sua nutrição e até o seu, dependendo da idade, né, o desenvolvimento da criança, enfim. E por último, insegurança alimentar grave, que é quando há escassez de alimentos para todos os indivíduos de uma família, chegando até mesmo à condição de fome. Ou seja, a família ela não possui alimentos suficientes para todo mundo. Eventualmente, uma pessoa da família fica sem se alimentar. Isso, obviamente, não é uma situação agradável para ninguém. E o nosso agronegócio está diretamente ligado a essas questões de insegurança alimentar, já que nós, vocês, produzimos esse alimento, certo? E temos questões de distribuição dos alimentos, igual eu falei ano passado, sobre a perda de alimentos no transporte, no armazenamento, enfim, que acaba gerando esse desperdício e, enquanto alguns desperdiçam, outros não têm acesso ao básico. E aqui, esse, essa imagem aqui vocês encontram no livro de vocês, tá? Que é diz respeito à segurança alimentar em porcentagem nos domicílios urbano e rural. O amarelo representa a segurança alimentar, ou seja, a pessoa tem acesso a alimentos de qualidade, consegue se nutrir de forma satisfatória, e isso, digamos, não é uma preocupação para essa família, né? Podemos observar que na área urbana o número de pessoas em segurança alimentar é um pouco maior que na área rural, certo? Na área rural também temos mais pessoas com insegurança leve, mais pessoas com insegurança moderada e mais pessoas com insegurança grave. Então, esse ponto aqui é muito importante porque, às vezes, as pessoas que produzem os alimentos, elas não têm acesso. Isso é meio contraditório, né? Mas acaba acontecendo. E o nosso objetivo 2 ele tinha como função, né, até 2030, deixar toda essa imagem amarelinha, digamos assim. Todo mundo com segurança alimentar. É algo que, a partir do que vocês conseguem observar, infelizmente, talvez não seja possível de alcançar. Então, em 2030, quando haverá um novo encontro para discutir os objetivos, para discutir os avanços, os retrocessos, por aí vai, é algo que vai ter que ser discutido novamente. O Alex, ele falou, creio eu, que a pobreza e a fome está ligada à educação. Os estados com melhor qualidade de educação, maior o nível de pobreza e fome. Alex, parabéns pelo comentário. Você tem um ponto muito interessante para a gente discutir. Por quê? A educação, ela às vezes dá acesso a um emprego melhor, a um salário maior, enfim, a uma orientação, digamos assim, né, maior, já que você recebe ali conteúdos de várias disciplinas, aprendizados de várias disciplinas, e quanto maior o seu nível, né, nem sempre, mas às vezes maior o salário. E quanto maior o salário, menor a chance de você passar fome e ter a pobreza, igual você disse. Alex, parabéns pelo comentário.
Aqui eu trouxe um percentual da segurança alimentar e dos níveis de insegurança no Brasil em 2021 e 22. Então tem o Brasil todo e as regiões, certo? Segurança alimentar é o azul, insegurança leve o amarelo, insegurança moderada o vermelho, insegurança grave o roxo. Então nós temos aqui que no Brasil 41% estão em segurança alimentar e os outros não. E aí, ao observar região por região, nós vemos que o norte, a maioria possui segurança alimentar, mas está equilibrado ali com o pessoal que tem insegurança leve e insegurança grave. Então, é uma questão de, quem sabe, políticas públicas para tentar diminuir essa insegurança, né? O Nordeste também está ali parelho, digamos assim, a segurança alimentar e a insegurança leve, porém tem um alto índice também de insegurança grave. No Centro-Oeste já tem uma boa margem de pessoas em segurança alimentar, também uma considerável margem de segurança leve e reduzidas margens de segurança grave. No Sudeste, os níveis sobem mais ainda, no caso de segurança alimentar, e digamos que a insegurança não desaparece, tá? Ela é presente também nessa região, assim como no Sul, onde é a menor questão de segurança grave, mas ainda existe bastante. Principalmente eu, como professor formado em geografia, na minha faculdade eu estudei um pouquinho sobre essa questão e aqui no sul do Paraná tem bastante casos de insegurança alimentar, tanto moderada, leve ou grave. Tá? E aí, eu pergunto a vocês sobre a questão da relação entre esses dois objetivos, a agricultura e os rios voadores, né? Já que essa agricultura sustentável, ela tem como objetivo produzir alimentos, aumentar a produtividade, digamos, gerar um crescimento da produção de alimentos, haja visto que a população mundial também vai crescer. E isso faz com que seja muito importante que agricultores, eu imagino que aqui tenham vários, tenham um nível de vida aceitável e sejam bem remunerados e que possam destinar um pouco desse dinheiro, digamos assim, na produtividade, para aumentar, investir em produtividade, em uso de recursos de uma maneira sustentável, igual temos discutido, certo? Sempre correspondendo à expectativa da nossa sociedade brasileira, digamos assim. E nós temos aqui um slide sobre agricultura sustentável e desenvolvimento rural, onde fala sobre o manejo, né, a conservação desses recursos naturais, baseado em avanços tecnológicos que sempre estão sendo pesquisados, por exemplo, questão de energia limpa, manejos e práticas novas. Na aula anterior, alguém falou sobre a questão do manejo que integra floresta e agricultura. Então, são esses tipos de práticas que vão conservar a terra, a água, os recursos, né? E vão garantir que o nosso meio ambiente esteja apropriado para as gerações futuras. Óbvio que tudo isso trazendo lucro para os agricultores, como vocês, como vários do nosso país, tá? Então, a partir daqui, eu vou falar sobre os rios voadores. Vocês podem observar na imagem aí uma grande quantidade de água que subiu para a atmosfera e, no caso da imagem, está chovendo. Esses rios voadores, eles, como o próprio nome já diz, são responsáveis por verdadeiras
quantidades de água semelhante a rios mesmo. Pelo que eu pesquisei ao fazer essa aula, são 20 bilhões de litros de água na atmosfera, só na atmosfera da Amazônia, tá? Que é bombeada ao longo do ano. Então, é muita água. E esses rios voadores, eles ocorrem por causa da imagem que vocês estão vendo nesse segundo. A imagem à esquerda mostra qual que é o caminho desses rios, né? Por que eles ocorrem. Vou explicar ela um pouquinho melhor. O nosso continente, ele é cortado pela linha do Equador. Essa linha do Equador, ela é a região onde recebe mais insolação, logo região mais quente do planeta. Como nós temos o Oceano Atlântico ali e o Oceano Pacífico a oeste do nosso continente, esses oceanos, ao receber esse calor do Sol, eles acabam evaporando litros e litros de água. E essa evaporação, ela sobe para a atmosfera, onde temos os ventos que chamamos de ventos alísios. Esses ventos, eles sopram essa umidade do mar para dentro do continente. E dentro do continente, essa umidade do oceano acaba encontrando a umidade da Amazônia, que faz com que, digamos, aquilo que já estava cheio de água aumente mais ainda. Por isso que a região norte do Brasil é uma região tão úmida. Tem uma amiga minha que ela mora em Manaus, inclusive. Ela falou que tem época do ano que chove todo dia, no mesmo horário, lá pelas 4 ou 5 horas da tarde. E aí eles vão marcar de sair, viu? Vamos no shopping hoje? Vamos. Daí a pessoa pergunta, mas vai antes ou depois da chuva? Porque é certeza que vai chover, devido a essa grande umidade, condições atmosféricas, enfim. E aí, essa umidade toda que foi bombeada para a atmosfera, ela é empurrada pelos ventos e encontra uma cadeia de montanhas, que são a Cordilheira dos Andes, tá? Uma cadeia de montanhas que temos a oeste aqui da América do Sul, que chega a quase 7.000 metros de altura, tá? O lugar mais alto, e que serve como uma barreira. Então, essa umidade, ela vai para o oeste do continente, ao chegar lá, ela encontra essa barreira, ela não consegue ultrapassar para o oceano. Então, ela fica presa aqui no continente. E como o vento não para, essa umidade, ela acaba contornando todo o continente e sendo distribuída, inclusive, para as regiões mais ao sul do Brasil. É a umidade da Amazônia que acaba chegando, inclusive, até Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Então, por isso que é importante que se preserve a floresta amazônica, assim como todas as florestas e todos os biomas brasileiros, para que essa quantidade de água mantenha o regime de chuvas do continente correto e ideal para que nós todos aqui não tenhamos tanta dificuldade assim no nosso dia a dia, no nosso plantio. Inclusive, essa umidade que é bombeada para a Cordilheira dos Andes, ela também vai chover e vai ser responsável por formar nascentes de grandes rios, tá? Por exemplo, o Rio Amazonas, do Rio Paraná, Tocantins, Araguaia, enfim. O que mais? Aí, à direita, nós temos, só para vocês terem um parâmetro, eu peguei essa imagem aí, que mostra que uma árvore que tem uma copa de 10 metros de diâmetro, ela produz mais ou menos 300 litros de água por dia. Produz não, né? Ela evapotranspira, ela joga na atmosfera. Uma árvore com 10 metros de copa.
300 litros. Agora calcula isso para a Amazônia toda, né? Ou para qualquer outro bioma do Brasil que tenha árvores assim. Uma árvore de 20 metros de diâmetro, ela bombeia para a atmosfera mais ou menos 1.100 litros de água. Uma árvore. Agora calcula o quanto de árvores que temos e o quanto de água que vai por dia, esses dados são diários, tá? Para a nossa atmosfera. Depois, igual diz, toda essa água acaba chegando até nós aqui, independente do lugar do Brasil que a gente esteja. E aqui eu trouxe uma imagem que ela mostra a relação do gás carbônico, que é um gás poluente, gás de efeito estufa, que contribui para o aumento da temperatura terrestre, degelo de calotas polares, por aí vai. Como cada ambiente se comporta com relação a esse gás carbônico. E aí o número de flechinhas indica a quantidade, né? Por exemplo, na primeira imagem temos floresta preservada. A floresta preservada, ela vai recolher da atmosfera muito CO2, tá? Vai recolher bastante CO2 e vai, como, não me lembro quem agora, desculpa, falou, a Amazônia é o pulmão do mundo, é por isso. Ela vai recolher CO2 e vai devolver oxigênio e água para a atmosfera. Então, uma floresta preservada, seja aí na sua propriedade rural ou em qualquer outro lugar, esse recolhimento de CO2 acontece. Isso, a Rawane que tinha falado. Perfeito. Aí, uma floresta devastada, né? Onde ocorreu queimada, derrubado de árvores, enfim. Em vez dela recolher esse CO2, ela vai estar colocando ele na atmosfera. Então, se ocorre queimada, desmatamento, enfim, e inevitavelmente esse CO2 ele vai acabar na atmosfera e vai acabar aquecendo tudo, todo o planeta, enfim, e nós vamos sofrer as consequências, certo? E ali, na imagem da direita, nós temos um oceano mais frio, ele recolhe mais gás carbônico, que é o CO2, do que um oceano mais quente. Tá? Então, isso fica para a gente poder fazer uma reflexão sobre a nossa atuação no futuro, digamos assim. E aqui, os gigantes da chuva no mundo. Veja abaixo a quantidade de água da chuva que cai por ano nos 5 maiores países do mundo. O Brasil, ele é disparado o país onde, dos 5, né, maiores do mundo, onde mais cai chuva. Tá? São 15.200 quilômetros cúbicos por ano. Ou seja, é muita água. Água, nós não temos problema. A Rússia, 7.800, os Estados Unidos, 7.000, China, 6.000 e Canadá, 5.300. É só para vocês terem essa ideia de quanto o Brasil ele é, como posso dizer, ele é privilegiado, né, por, pela questão das chuvas. Tá? E aqui, como que a chuva se comporta, digamos assim. Evaporou a água, ela vai para a atmosfera, vira nuvem, chove. Essa chuva, ela vai entrar no solo, né, vai ser absorvida pelo solo, vai acabar indo para um lençol freático, que vai acabar recarregando algum aquífero. Alguém aqui usa poço artesiano? O poço artesiano nada mais é do que a água que está no aquífero. E a partir dessa recarga de aquífero, nós aqui podemos usar a água para fazer uma irrigação da nossa plantação, para o consumo próprio, beber, tomar banho, fazer comida, enfim. Tá? E é isso. E aqui algo mais
voltado ao mar, né? A umidade sobe para a atmosfera, o vento joga essa umidade para o continente, chove no continente, ocorre um resfriamento do continente, né? E esse ciclo da água ele vai sendo contínuo, digamos assim, ao longo da nossa vida toda. Tá? Aqui eu trouxe um mapa que mostra o arco do desmatamento da região da Amazônia. Está em inglês ali, mas não tem problema, eu traduzo. Que mostra o nível de risco de desmatamento de cada região ali da Amazônia brasileira, tá? Esse mapa pega só o Brasil. O que está em vermelho mais escuro é muito alto. Em laranja ali, alto, médio, está em salmão, baixo, uma cor mais clara, e muito baixo em roxo. O Elias perguntou: professor, podemos dizer sobre os ciclos que se renova como vemos na ilustração? E sobre hoje, nos dias atuais, a interferência do homem com as mudanças climáticas? Vou voltar lá para a gente. Então, Elias, mais uma vez, parabéns pela pergunta. Incrível. Esse ciclo da água, ele se renova sempre. Digamos que a água, ela vai continuar no nosso planeta, independente do que o ser humano faça. Qual que é a diferença? É a questão da temperatura dessa água, da onde essa água vai estar e do uso, por exemplo, se o ser humano poluir, aquela água já não vai estar útil para a gente. Se você, igual eu disse, preserva essas florestas, não só no Brasil, no mundo todo, você acaba recarregando com água pura, digamos assim, renovando esse ciclo e recolhendo esse gás carbônico. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Recolhendo esse gás carbônico, evitando assim um aquecimento global para gerações futuras. Tá? Se não tem aquecimento global, fica mais fácil a gente conseguir produzir de acordo com a nossa demanda ou muito mais ainda. Por quê? Se você tem menos floresta, a temperatura do mundo sobe, e você aqui na região sul, por exemplo, sudeste, por aí vai, centro-oeste também, você vai ter menos chuva. Tem menos chuva, você vai gastar mais para poder plantar. Você não vai ter acesso a um clima que seja propício para a sua plantação. E isso, obviamente, está diretamente ligado com a interferência do homem. Tá? Como falaram na aula passada, é possível, sim, a gente ter esse desenvolvimento sustentável. É muito possível a gente conseguir ter lucro, tá? E utilizar de forma segura os recursos naturais, preservando florestas. A gente ganha nosso dinheiro, o meio ambiente é preservado e nós ficamos, como sociedade, mais seguros e tranquilos. Tá? E aqui eu peguei esse mapinha só para vocês terem uma ideia, onde no primeiro quadro ali mostra o fluxo desses rios voadores e a umidade, de onde que sai para onde que vai. Tá? Na segunda imagem da direita, mostra o arco do desmatamento, que é onde ocorre o maior desmatamento no Brasil, com o avanço da agricultura e da pecuária, muitas árvores são derrubadas. E no terceiro mapa ali está o mapa da seca, segundo o CEMADEM, né? Seca, nesse sentido aí, é lugares onde a umidade que recebiam anteriormente está diminuindo. Então, pode ver ali, ó, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas, São Paulo, por aí vai, ao longo do tempo vão ser muito afetados. E a quarta imagem, ela pega o todo, né? As três imagens anteriores e sobrepõe. E aí você vê que a seca que ocorre aqui está diretamente ligada com o fluxo de umidade que não passa onde está tendo esse desmatamento. O Guilherme diz que viu alguns vídeos sobre produtores do Mato Grosso contrataram empresas para fazer chover em suas propriedades devido à seca.
essa técnica prejudica o meio ambiente e o ciclo das chuvas? Guilherme, essa técnica, digamos que ela não é natural, tá? E essas empresas, elas usam a atmosfera e a umidade que já está lá. Só que o que acontece? Muito caro. É muito mais fácil você preservar e ter a chuva de graça do que você ter empresas que vão ter que jogar bomba de íons, enfim, na atmosfera para juntar aquele vapor de água e fazer chover na sua propriedade. Tá? Certo? Espero ter respondido a contento. Vamos lá. E nós temos o Fundo Amazônia, que foi criado em 2008 e que é um fundo de um acordo global, digamos assim, que ele é aplicado para a proteção da Amazônia contra o desmatamento. Já que você desmata, você prejudica o ciclo da chuva e ainda emite gases de efeito estufa no Brasil que vão prejudicar nós e o mundo todo. Esse Fundo Amazônia, ele recebe doações de países, tá? Para que a Amazônia seja preservada. Os dados mais recentes que eu encontrei foram de 2023, que mostra que o Reino Unido doou quase 500 milhões, Alemanha 186 milhões, Suíça 28 milhões, Estados Unidos 15 milhões e doações futuras, né? Estados Unidos vai doar 2,4 bilhões, Noruega 245 milhões e por aí vai. O último dado que eu encontrei foi desse ano, onde esse Fundo Amazônia recebeu 3,3 bilhões de reais para que haja essa preservação da Amazônia. É o mundo todo preocupado com a questão desses gases que são lançados na atmosfera, a questão do ciclo de chuva do nosso continente, já que o Brasil, como vocês sabem, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo todo. E se o Brasil é afetado, o mundo todo é afetado. O preço das coisas sobe e muitas pessoas ficam sem acesso a algum tipo de comida, porque o Brasil não conseguiu produzir, digamos assim. Tá? Tá vendo a importância de vocês? Vocês são fundamentais para o nosso país, hoje e no futuro também. Tá? Aí, agora eu vou mostrar para vocês. Peraí. Bruna, você pode, por gentileza, apresentar para eles as respostas? Ah, tá. Da tela, né, professor? Da Isso. Aí nuvem, né, depois eu vou pessoal? mostrar o Vocês Google Earth. participaram. Tá. Vocês participaram, né, pessoal? Vou subir aqui a tela. Olha, Olha, tivemos bastante participações. Muito bem, pessoal. Isso bastante. aí. Parabéns, gente. E olha, fluxo de umidade nas nuvens, perfeito. Grande volume de água, perfeito. Curso de água na atmosfera. Gente, a resposta que eu esperava era mais ou menos essa mesmo, tá? Igual disse, vocês estão ótimos. Continue assim, continue participando, que eu fico muito feliz, a Bruna fica muito feliz, e a Ah, gente é isso vai aí, eu fico. conversando aqui. E todos nós ficamos felizes com as participações de vocês, pessoal. É isso aí. E olha que engraçado, professor, mesmo, né, a gente sendo um pouco assim da área, né, e tal, eu não tinha ouvido falar mesmo sobre rios voadores, assim, em si, né? Então, eu achei bem legal o professor trazer isso para a gente, porque está bem ligado mesmo a um fenômeno, né, professor? Então, fala mais sobre os rios voadores para nós, porque eu achei também bem interessante. Perfeito. Obrigado, que bom. Eu tento sempre trazer coisas novas que vão fazer o pessoal refletir um pouquinho, pensar, porque igual eu É disse, gente, isso. vocês são muito importantes. É isso aí. Agora eu vou apresentar um pouquinho do Google Earth para vocês, tá? Um segundo. Quer compartilhar a tela de novo, professor, fazendo favor? Isso, eu estou compartilhando, foi? Ah, tá. Apareceu? Isso, né? Isso. Isso, perfeito. Isso. Deixa eu ir lá. Ó, gente, Google Earth, para quem não conhece, é um aplicativo gratuito, todo mundo pode usar,
tá? Vocês têm acesso tanto no celular quanto no computador, e uma das ferramentas dele é esse time-lapse, que ele mostra ao longo do tempo fotos aéreas de todo mundo, na verdade, né? Então você consegue ver a evolução da sua cidade, da Amazônia, enfim, o que você quiser. Eu vou mostrar aqui a questão da Amazônia, ó, só para vocês verem onde a gente está. Estamos na Amazônia, próximo ao Acre, onde em 1984 surgiu aqui. Geralmente acontece isso, tá? Surge uma estrada de terra e a partir dessa estrada de terra vão surgindo, como eles chamam de um desmatamento em espinha de peixe. Vocês vão ver por quê. Conforme ele vai evoluindo, parece um espinho de peixe mesmo. Ó. Observe. Tá? Então, você consegue observar, olha a diferença de 1984 para 2022. Ou seja, uma parte monstruosa da floresta, que até então estava intacta, foi desmatada aí para diversos usos. Tá? Então, vou tirar o zoom aqui um pouquinho, só para vocês verem um pouco mais. E como isso ocorre não só naquela região, como ocorre em várias regiões aqui da Amazônia. Tá? Ó, tirar o zoom aqui. Então, ó, são regiões antes muito preservadas, sem qualquer vestígio de plantação, enfim, que agora estão sendo desmatadas. Aí você imagina, essa área toda aqui que eu estou mostrando para vocês, tentando, foi. Se cada árvore, como eu disse anteriormente, joga na atmosfera 300 litros de água, uma árvore com uma copa de 10 metros, olha o tanto de água que não está sendo jogada na atmosfera mais e que acaba prejudicando o regime de chuvas no Brasil todo. Tá? Outro ponto interessante e importante que eu falei na aula, é a questão da desertificação. Para isso, eu vou para o Nordeste aqui, para vocês conseguem observar olho nu. Olha a diferença da cor mesmo do mapa, né? Em 1984 e 2022. Ó, regiões antes que tinha a vegetação original preservada, em 2022, enfim, totalmente desmatada. Como vocês podem ver, ó, os quadradinhos retos aqui é sinal de trator, enfim. E essas regiões, inclusive, que eu estou mostrando aqui, são regiões onde futuramente vai ocorrer desertificação. Tá? Assim como aqui no sertão, ó a diferença. Era verdinho, bonitinho, e ao longo do tempo a coloração do ambiente foi mudando, mostrando o avanço desse processo de desertificação que eu falei. Tá? Certo? Igual eu disse, aqui ó, consegue ver o mundo todo e vários fenômenos. Tá? E aí, deixa eu mostrar, por exemplo, nossa cidade aqui, Maringá. Maringá está aqui. Essa é a nossa Maringá, tá? E olha a diferença. Também é possível notar uma mudança, tanto urbana, né, no crescimento urbano, quanto na mudança na produção aqui no entorno. Né? Onde era, digamos, plantação, acabou se tornando cidade. Tá? Bom, é isso. Deixa eu voltar para o slide normal. Bruna, você pode fazer a gentileza para a gente? Então, na aula de hoje, nós aprendemos quais os objetivos, né? Aprendemos os conceitos fundamentais.
e compreendemos um pouquinho sobre esses rios voadores. Vocês conheciam o Google Earth já? Alguém Já, teve né, acesso? professor? Quem que nunca Oi. pesquisou um mapinha lá, né, Ah, no totalmente. Google Earth, né? Sim. Então, com certeza, eu acho que todos aqui já devem terem visto, né, de Essa alguma forma. ferramenta, esse timelapse, será que eles conheciam? Boa. Então, eu gosto de Aí a usar Mari bastante. respondeu. Isso sim. Que bom. A Emília também. Muito Gostaram da legal, aula, pessoal? professor. É isso. Todos nós gostamos, professor, da sua aula. Você sempre traz coisas boas aqui para gente. E eu quero também Obrigado. já deixar meu agradecimento de hoje. E professor, separei aqui umas perguntinhas agora para o Opa, final. E beleza, bora. também vou começar com os elogios, tá? Porque ó, o Elias e a Salete elogiou a aula de hoje, eles elogiaram, né? Ó, o Elias, nós também Muito ficamos obrigado. felizes dessa aula, né? Que nos motiva e empenham a aprender mais. Meus parabéns, aula top. Legal, Elias. E a Muito Salete obrigado. também, ó, aula muito explicativa, nos faz refletir sobre a nossa parcela de culpa. Verdade, porque todo mundo, né? Acho que todo ser humano tem uma parcelinha ali de culpa em todo o desmatamento, né, professor? Vamos dizer assim, né? Em Com tudo que certeza. acontece ali com o meio ambiente, né? Então, pessoal, quanto mais a gente aprender para a gente melhorar, né, o nossa sustentabilidade mesmo, né? A nossa vivência, e principalmente no agro, vai ser a melhor coisa. A gente tem que juntar mesmo tudo isso, né? Que bom. Ó, professor, separei aqui a perguntinha da Mari. Ó, professor, quais são os principais projetos ou iniciativas apoiados pelo Fundo Amazônia? Quem toma a frente? Realmente funciona ou é só politicagem? Olha, Mário, então, temos vários projetos em várias áreas do Fundo Amazônia. Por exemplo, tem projetos relacionados a replantio de florestas que já foram devastadas, projetos relacionados para evitar que haja mais desmatamento, projetos, inclusive, que quem já está fixado lá, digamos que eles ganham um incentivo, um dinheiro, para que não desmatem mais, para que continue com a floresta intacta, né? Então a pessoa ela vai pensar o seguinte: beleza, se eu desmatar ali, eu vou conseguir plantar mais, ter mais acesso a recursos, né? Posso plantar, criar gado, enfim. Mas se eu não desmatar, só por deixar aquela floresta ali, eu já ganho alguma coisa. Então, agora, quem toma frente são os países, né, que fazem acordos com o Brasil. E esses países, igual você viu lá, tem país que dá 500 milhões, tem país que dá bilhões para o Brasil. E esses países, eles querem ver a efetividade desses projetos, né? Ver se realmente está funcionando, ver se foi empregado esse dinheiro, porque eles doam geralmente anualmente. E a questão da politicagem, isso aí eu não vou saber dizer, porque, igual eu falo, eu não estou lá para saber, mas eu imagino que funciona assim. Não como deveria, tá? Porque ainda tem gente que desmata, tem gente que ignora tudo isso que eu falei hoje, mas eu espero que a longo prazo o pessoal se conscientize. É isso. Deixa eu ver aqui a outra perguntinha, que foi do Guilherme, que ele tinha falado da chuva, lembra? Da chuva da Uhum, empresa que contratou, né? Ele uhum. estendeu ali na pergunta, ó. Se eu forço a nuvem descarregar aqui, não prejudicaria o lugar onde ela iria cair naturalmente? Porque se Prejudica. chover aqui, não faltará chuva lá na frente? Com certeza absoluta, prejudica, exatamente. Isso ocorre porque, igual você disse, você fez chover, essa umidade ela não continua o ciclo dela natural. E isso acaba afetando, digamos que você se deu bem, você tem dinheiro, enfim, mas às vezes o pequeno produtor que mora lá aqui no sul do país, que não tem dinheiro para fazer isso e fica sem água, tá? É complicado. É isso aí.
Tá respondido, então, né, Guilherme? O ideal é a gente não forçar, né, professor? Por mais que tenham empresas Isso, que façam isso, o ideal isso. é a gente realmente usar a natureza. E outra, né, professor? Tem até um ditado aí que falam: ah, você quer fresco, né? Tá muito calor e tal, plante árvore. É mais ou Isso. menos isso, né? Se você Sim. quer sombra, quer se refrescar, quer que, né, as coisas acontecem, a gente tem que lembrar disso. Então, plantar árvore, né, também é uma boa solução. Eu sei que Uhum. demora, mas é o ideal, né, Uhum. professor? A gente contar Sim. com a natureza. E aí, professor, vamos se despedir então do pessoal. Ó, o pessoal colocando aula interessante, aula Oh, muito obrigado, boa, gente. que você passa tranquilidade. Que Que bom, legal, fico pessoal. feliz. Fico É isso aí. feliz. Pessoal, então a gente vai encerrar por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se está com dúvida sobre atividade, enfim, mandem lá para mim no ícone Fale com o Mediador. E é isso, pessoal. Vamos nos despedir e até semana que vem. Tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, tchau.